Olá pessoal, estamos começando aqui o primeiro episódio do Papo de Negócios, o podcast do Comitê de Jovens Empresários aqui da FIEP. Eu me chamo Rubem Martins, sou o coordenador do Comitê de Jovens. Aqui ao meu lado está Rodrigo Veloso, vice-coordenador do nosso comitê, e João Luiz, que é assessor de investimentos da Veneza Investimentos, uma empresa credenciada XP Inc. João também é membro, faz parte do nosso Comitê de Jovens Empresários. Este nosso podcast é um bate-papo onde a gente fala sobre negócios, investimentos, empreendedorismo e temas relacionados principalmente à indústria pernambucana e nacional em geral. João, deixando bem claro aqui os nossos personagens aqui nesse bate-papo, eu estou representando muito bem esse papel de investidor leigo, eu sou um investidor leigo. Aqui ao meu lado, o Rodrigo está representando o papel do investidor iniciante, já tem um pouco mais de conhecimento na área, e você como nosso especialista, o assessor de investimentos, né? João, primeira pergunta. Uma pessoa que, como eu, leiga, que só é acostumada a investir naqueles pacotes oferecidos pela gerente de banco para fortalecer relacionamento, né? Título de capitalização, esse tipo de coisa, uma pessoa que nunca investiu em nada na vida a não ser na própria empresa. Por onde eu devo começar? E com quanto eu devo começar? Perfeito. Primeiro eu gostaria de agradecer o convite, a oportunidade de falar sobre investimento, um tema super relevante para a atualidade. Fico feliz por poder difundir esse tipo de conteúdo. Sobre a pergunta, o primeiro passo seria abrir uma conta em uma plataforma de investimento. Daí, no caso, escolher qual plataforma de investimento você vai abrir, isso depende das particularidades que você quer de serviço ou de custo, seja da XP, Rico, EasyInvest, Nubank. Aqui eu já estou falando de várias plataformas. Cada plataforma vai ter sua peculiaridade. Por exemplo, vão ter umas que vão ser mais baratas, no caso ter um custo menor, mas não vão ter assessoria, enquanto que outras vão te cobrar um pouco mais, justamente por ter alguém te assessorando nos investimentos. Tá. Me diz uma coisa, o que é uma plataforma de investimentos? Certo, boa. Uma plataforma de investimentos, bora fazer uma analogia, seria praticamente como um shopping financeiro, em que lá dentro desse shopping existem várias lojas. Cada loja seria uma empresa que faz gestão de ativos. Ativos são produtos financeiros que rendem investimentos, rendem capital. Então, quando você entra nesse shopping financeiro e vai escolher de quais lojas você vai comprar os seus produtos para compor a sua carteira de ativos, a plataforma facilita esse processo, porque dentro de uma plataforma você já encontra 10 bancos, 300 fundos de investimento diferentes, em que por meio de uma única plataforma, por meio de uma única conta, senha, conta bancária, você consegue fazer os investimentos e gerenciar todos os seus ativos financeiros em um lugar só. Seria algo parecido com um aplicativo de banco, por exemplo, né? Sim, sim. A diferença é que a atividade fim principal do banco seria a parte de crédito, gerenciamento de conta de débito, enquanto que uma plataforma de investimento ela tem essa pegada a mais de focar na parte de investimentos. Escolhi uma plataforma digital, uma plataforma de investimentos. Como é que eu faço? Eu deposito dinheiro nessa plataforma, é isso? Sim. Eu abro uma conta como eu abro uma conta num banco como um banco digital e eu deposito um dinheiro lá dentro e aquele dinheiro eu vou escolher onde eu vou investir, é isso? Sim. Uma plataforma de investimento funciona bem parecido como um banco. Você tem uma conta bancária de fato, você faz uma transferência eletrônica, uma TED, um DOC ou agora um Pix para sua conta bancária e de lá, na própria plataforma digital, seja por aplicativo, seja por meio do browser mesmo, do site, do website, você consegue escolher os investimentos que você vai fazer. E aí, como existe uma variedade muito grande de investimentos, surge a figura do assessor de investimento para auxiliar o cliente a entender um pouco mais dos diversos ativos e compor a carteira. Tá, então pegando esse teu gancho aí, o que é um assessor de investimento, João? Boa. No caso, seria o profissional um análogo a um gerente bancário, mas que o interesse principal dele, fim, é atender o interesse do cliente no sentido de aplicar o recurso da maneira mais eficiente possível
na liquidez que o cliente precisa. Então, é o profissional que vai te explicar sobre como funciona cada tipo de investimento e te auxiliar na construção de uma carteira que seja efetiva para os seus interesses. Qual a diferença, então, de um assessor de investimento para um gestor de investimento, por exemplo? Que tem, pelo que eu, apesar de ser leigo, eu sei que tem várias denominações aí, né? A gente escuta várias denominações, a gente que vai... Hoje é o assunto da moda, investimento, então termina aparecendo nas tuas timelines aí, gestor de investimento, consultor de investimento, assessor de investimento. Me diz um pouco dessa diferença desses cargos aí. Boa. A CVM, ela classifica diversas profissões e diferencia elas de uma forma bem propositiva. O assessor de investimento, ele é a liga entre o cliente final e o mercado financeiro. O gestor de investimento, ele é, no caso, a pessoa designada dentro de um fundo de investimento a comprar e vender o ativo. Ele é quem toma a decisão final de como a carteira vai ser constituída do fundo de investimento. Para auxiliar ele, surge o analista de investimento, que já é um outro profissional. O analista, ele passa, no caso, a atribuição dele é construir, fazer relatórios. Ele alimenta o gestor, no caso. Ele alimenta o gestor. Seja na parte microeconômica, seja na parte macro, seja na relação entre um país ou outro, seja nas questões específicas de como uma empresa está em relação aos seus pares. Ele alimenta o gestor com relatório, o gestor toma uma decisão, compra ou vende ativos e compõe uma carteira, e o assessor surge justamente para conhecer esse espectro do mercado e auxiliar o cliente na tomada de decisão de quais fundos de investimento ou quais outros ativos ele vai escolher. Então, no caso, para ficar mais claro, o gestor, ele estaria dentro de um fundo de ações, comprando as ações para você e gerindo aquelas ações dentro de um fundo, o gestor. E o assessor, ele estaria lhe ajudando a escolher qual seria o melhor fundo de ações para você investir. Que mais se adequa à sua realidade. Vamos lá. Já que você comentou sobre fundo de ações, eu vou abranger um pouco a discussão. Certo. Sim, o gestor de investimento ele fica dentro de um fundo de ação. E aí, sobre fundos de investimento, a gente tem vários tipos de fundos de investimento. O CVM, que é o órgão que fiscaliza e classifica os fundos, ela coloca como fundo de renda fixa um dos tipos, fundo multimercado e fundo de renda variável. O fundo de ação é um fundo de renda variável. Uhum. A diferença entre eles é a porcentagem de ação que vai ter dentro do fundo. E o tamanho do risco que existe em cada um, né? Porque quanto maior o nível de ações, vai ser maior a variabilidade, vai ser maior o risco. Com certeza. Quanto mais ação tiver dentro de um fundo, maior vai ser a oscilação daquele fundo ao longo do tempo. Seja ela a oscilação, por exemplo, de um fundo de renda fixa, que ele não tem nenhuma ação, ele vai ser 0,5% ao ano. Enquanto que um fundo multimercado, que já tem um pouquinho de ação, uma certa porcentagem, ele vai ter uma oscilação de 3% a 15%. Quando você pega um fundo de ação, vai bem mais para cima disso. Quando você fala de fundo de ações, é um pacote de ações, de ações de várias empresas, ou é uma ação específica de uma única empresa? Me explique isso aí direitinho. Interessante a pergunta. É mais ou menos por aí. Um fundo de ação é uma empresa formada em que lá dentro o gestor de investimento ele vai escolher para você quais ações comprar e vender e vai compor a carteira. Você vai comprar uma cota de todas aquelas ações, no caso seria uma cesta de ações. O que você compra de fato, na verdade, seria a administração do gestor diante daquelas ações. Enquanto que uma ação específica, se você for comprar sozinho, self-service, você vai olhar ali alguns relatórios de análise que foram construídos por analistas, que estão indicando talvez uma carteira de ação, talvez uma ação específica por um momento de entrada ou saída, e vai fazer aquilo de uma maneira autônoma. Se comprar, né? Você não é obrigado a comprar. Você pode talvez ir de maneira espontânea na ação. Assim, digamos, por exemplo, eu posso comprar a ação
exclusiva da Petrobras, por exemplo, né? Estou comprando uma ação somente da Petrobras, não quero ação mais de nenhuma outra empresa. Ou então eu pego um fundo de ações de várias empresas e compro um pouquinho de ações de cada delas, não é isso? Isso Você aí. compra o fundo de ações. Eu vou fazer um papel também de leigo 2, porque para explicar um pouco que João tem uma abordagem mais técnica e a gente trazer um pouco mais para a linguagem do público leigo também, que eu me incluo. A gente abordou 3 assuntos aqui. O assessor, que é o cara que faz o link do mercado financeiro com o comprador, que é aquele cara que vai tentar entender o seu perfil para que você compre. E essa parte do perfil é um assunto que eu vou querer lhe perguntar mais na frente, já já. A gente abordou a questão do gestor agora, que é o cara que está dentro do fundo de ação que você compra. É como se fosse uma cesta de empresas. Ele compra e vende ações a todo momento para manter um percentual de lucro para você. Então ele está ali como se fosse um player jogando para você. E você pode comprar uma ação sozinho e assumir todo o risco. Você pode fazer o estudo, tudo na vida você precisa estudar, você precisa se preparar ou não, mas é sua conta em risco. Quando você compra um fundo de ação, você está dizendo assim, vou confiar nesse gestor. Também você está escolhendo confiar. Então, dentro desses conceitos todos que a gente introduziu aqui, eu queria perguntar, como é que você consegue, como um assessor, quais são as perguntas que você faz para conseguir definir o perfil de investidor de um cliente? Interessante. Eu vou até pegar um pouco da sua colocação em relação ao risco para abordar a sua pergunta. Quando você comentou que quando você escolhe uma ação específica para comprar, você assume todo o risco, isso é bem verdade, porque quando você compra uma cota de um fundo, alternativamente, você está comprando uma cesta de ações, então você está distribuindo o seu risco naquela cesta de ações. Você está distribuindo o seu risco na gestão na administração daquele gestor que tem 30 anos de mercado. Ou seja, menos arriscado. Bem menos. Do que você comprar um ativo só e lastrear o seu risco em um ativo só, que está variando ali 3, 5, 7, 8% no dia. Um fundo, como o gestor ele já faz um trabalho de descorrelacionar as diversas ações que ele compra, então a volatilidade, ou seja, essa oscilação que o fundo vai ter é bem menor do que uma ação sozinha. Trazendo então para a explicação do leigo, se você comprar um fundo de ação de 10 empresas, se uma quebra, você ainda tem as outras 9. Se você compra única especificamente de uma empresa, se ela quebra, você perde tudo, não é isso? Sim, também. Fora o fato de que você consegue fazer uma abordagem matemática em que a descorrelação significa, enquanto, por exemplo, uma estiver subindo, a outra está descendo. Isso equilibra a carteira e faz com que o movimento composto das ações seja menor do que uma ação isolada. Enquanto que uma ação isolada sobe e desce ali 10% no mês, a volatilidade é muito maior. A carteira inteira ela sobe e desce 3%. É menos arriscado. E aí, voltando um pouco sobre o perfil fala muito sobre risco. E risco no mercado a gente define como volatilidade, como oscilação. Porque o risco seria, no caso, você precisar do seu recurso em um momento de baixa. Então, como é que a gente faz para definir o perfil do investidor? Existem alguns testes, até definido pela CVM, as plataformas, as casas de investimento utilizam esses testes. Questionários, né? Questionários, são obrigatórios, mandatórios pela CVM. Mas o assessor ele também pode, faz parte do trabalho do assessor auxiliar na autodescoberta, digamos assim, do cliente, qual é o seu perfil. Isso vai de explicar bem sobre os diversos ativos financeiros, quais são os riscos envolvidos em cada tipo de ativo, para o investidor ir sentindo aos poucos o quanto de volatilidade, o quanto de oscilação no patrimônio financeiro dele ele consegue aguentar. Tem cliente que a gente costuma distribuir, balizar, estruturar a questão de perfil de risco em 3. Conservador, moderado ou agressivo. Mas é um espectro inteiro, né? Entre esses 3 aí existe uma infinidade de perfis. São 3 nomes, mas na verdade existe muito mais, né? Você tem que realmente entender como é cada cliente para você montar uma carteira ideal para cada um. Exatamente. Porque a quantidade de produtos ela é muito variada mesmo. Eu já tenho mais uma pergunta para fazer você aí. Vamos lá, identificando esse perfil de cada investidor, né? Você identificando, seja agressivo, moderado ou conservador.
Eu vou fazer uma pergunta que pode ser que tenha gente que não sabe, mas essa eu até sei. A ação nada mais é do que a participação naquela empresa, né? Você está comprando um pedacinho como se você virasse um sócio, um pequeno sócio daquela empresa, né? Me diz uma coisa, sabendo, já tendo identificado o seu perfil de investidor, quais seriam os procedimentos para aplicar na Bolsa, para investir na Bolsa? Perfeito. Parte mais técnica. E complementando, qual é o custo disso? Perfeito. Parte mais técnica. Primeiro passo, abriu a conta. Segundo, fez o seu teste de perfil, está autorizado, no caso, a operar na Bolsa. Terceiro, identificar se você vai seguir um relatório ou se você vai fazer por conta própria análise de ações. Quarto, escolher uma ação, vai comprar. Na própria plataforma, cada plataforma tem o seu, que a gente chama de home broker. O home broker seria um software de negociação de ações, em que cada casa tem a sua. Então a XP vai ter um home broker próprio. E aí está uma boa diferença entre as casas. Tem casa em que esse software ele não é tão robusto, a tecnologia dele não é tão sólida. Então, quando houver um pico de uso, ou um momento de pânico no mercado, esse software ele pode cair. Ele pode perder a conexão com o servidor. Enquanto que outras casas mais sólidas, que conseguem investir um pouco mais na Então você tecnologia não consegue do tomar software, uma atitude no momento de uma queda brusca, por exemplo. às Você não vezes consegue não, parar a venda ou parar a compra. Em uma casa mais barata, não. E aí, quando você, para usar o home broker, tem vários vídeos no YouTube explicando como utilizar o home broker de cada casa, mas na prática é bem tranquilo. Você escolhe a ação que você vai querer, quanto de lote daquela ação, ou seja, a quantidade que você vai comprar, o quanto você vai apregoar no book de ofertas e faz a compra. Agora, nesse meio termo aí, realmente existe Tá, e me diz uma coisa, rapidinho, só concluindo essa minha pergunta, Rodrigo. Tudo isso que tu falou pareceu muito complicado para mim ainda. Então, eu posso simplesmente pegar, botar o dinheiro na plataforma e chegar assim, João, compra para mim. Existe essa pessoa que toma essa decisão, que vai fazer isso por mim. Existe... É claro que eu entendo que quanto mais você delega, mais caro você paga, né? Qual seria o custo disso? Pronto. Se eu comprar sozinho, eu tenho que ter mais conhecimento e vou contar com mais risco, né? Eu vou ter menos assertividade. Eu trabalhando sozinho, a não ser que eu seja um grande conhecedor e estude muito. Mas se eu contratar a pessoa, eu vou pagar mais caro, mas eu vou ter mais assertividade, não é isso? Por aí. O menor risco seria via fundo, que já tem um gestor, 50 analistas ali trabalhando para escolher os ativos que vão compor a carteira, mas vão sobre compor uma carteira de ação específica para você. Ele estava pensando em como comprar uma ação, se ele pode comprar diretamente uma ação, como é que ele chega lá, entra e compra. Aí eu ia até comentar aqui uma história engraçada, que eu até dizer que João, ele me assessora, né? Me assessora aqui fora do comitê. E a minha primeira ação que eu comprei, na minha vida... Petrobras. Não. Vale. Vale do Rio Doce. No meio do caminho ele vai responder, eu vou responder. Foi simples, foi de boa. Existe uma coisa chamada trade, que é quando você compra uma ação e você fica esperando o mercado oscilar para vender e ganhar alguns milhares de reais nisso. E aí eu resolvi comprar uma bolsa, tinha certeza naquela empresa, tinha estudado, aí fui lá e comprei, quantas cotas, João? Comprei, sei lá, 7 mil, eu queria comprar 7 mil, e eu comprei 7 mil. Queria comprar 7 mil reais, comprou 7 mil ações. Na minha cabeça eu tinha que comprar 7 mil, apertei lá o play, tudo bem. Quanto valia cada ação? No final das contas eu tinha investido 176 mil reais. Eu suava frio no café. E o assessor, quando soube? E eu liguei para ele. Me salve, meu amigo. Aí a gente teve que, logicamente, fazer um trade para vender as ações. Então, isso aí é um erro do quê? Da pessoa leiga. Eu nunca tinha nunca tinha comprado uma ação na vida. Esse teu suspense durou quanto tempo? Rapaz, Qual foi o período desse? 1h30 de pânico. pânico. Então, o que aconteceu? A gente precisou de 1h30 para a gente fazer esse trade e conseguir recuperar o dinheiro que eu perdi por um erro na hora de comprar a ação. Simplesmente porque eu não sabia que a ação se comprava em cotas, não em valor. Então, existe uma plataforma dentro do aplicativo
onde você vai lá e compra a cota da ação. Por exemplo, você quer comprar Azul. Aí você chega lá e diz, eu quero comprar 100 cotas da Azul. Você só pode comprar de 100 em 100. Aí você bota 100. Você vê quanto é que custa. Cada cota tem um valor. Um valor. Não é um valor em real. Aí É eu te valor real, pergunto, é valor real. 1h30 não foi esse período? 1h30 dá pra ter um monte de ataque cardíaco. Não, rapaz, foi 1h30 que mais demorou na minha vida. Bom, João, voltando aqui, retomando do susto de Rodrigo aí. Mas exemplificando essa pergunta que eu te fiz aí, quanto à questão do custo do investimento de bolsa. Vamos lá, digamos que eu vou comprar R$1.000 em ações. Quanto é que sai de custo disso? Quanto é que eu tenho que pagar para vender esse investimento se eu for comprar R$1.000 em ações? Pronto. Fazendo sozinho essa compra e correndo o risco do Rodrigo, você paga R$5 de corretagem, isso na XP. Cada casa vai ter sua taxa de corretagem. E tem uma outra opção que seria eu enviar uma solicitação para você. Eu já envio um pacotinho de ordem pronto de apregoamento e vai custar 0,5% do volume operado. Mas não corre meu risco. 0,5 dos R$1.000 investidos. E aí já vai a ordem toda certinha para você. Então, tá. E independente do valor, você paga só os 5. Você pode investir 1.000 ou 100 mil, que só pagaria os R$5. Investindo independente. Tem como comprar alguns pacotes também para comprar, para ficar operando o trading, que você paga corretagem de R$1, às vezes 50 centavos, mas aí você compra pacotes maiores. Mas diga, o que é R$5 em cento e poucos R$1.000 de susto, né, Rodrigo? Justo. É muito barato. Você operar na bolsa, na verdade, é muito barato. A bolsa tem interesse que você tenha essa facilidade de operar lá. Mas vamos entrar aqui, aproveitar o nosso convidado para a gente pegar umas dicas, né, boa? Entrar na parte mais hardcore aí, né, da conversa. do negócio. João, o seguinte, e também nem tão hard, porque é uma pergunta que todo mundo tem. Um investimento tradicional que, vamos supor, nossos pais faziam e tal, era comprar um apartamento para alugar. A questão dos imóveis ainda é muito presente. E hoje a gente tem o fundo imobiliário, que no Brasil existem pouquíssimos fundos imobiliários, é um mercado muito a se explorar ainda por aqui, e que é uma opção viável para esse tipo de investimento, na minha opinião. Eu queria escutar a sua. E aproveitando essa pergunta sobre o fundo imobiliário, eu correlaciono até o fundo imobiliário com as próprias ações que existem em shopping centers. Eu acho isso também uma espécie de fundo imobiliário. O que é que tu acha disso tudo? O que é que tu acha da relação entre imóveis, fundo imobiliário? Como é que tu vê essas questões de ações em shoppings e etc? Na verdade, concluindo a pergunta, na verdade seria então assim, o que eu entendi, você comprar um apartamento era como você comprar uma ação, não é isso? E você comprar um fundo imobiliário seria você comprar um pacote de ações? Seria mais ou menos isso? Pode ser uma correlação interessante. Vamos lá. Com certeza é uma analogia o fundo de investimento imobiliário ao investimento imobiliário tradicional. Os dois têm o mesmo propósito, que seria dividendos, aluguel. Mensalmente você ter um retorno daquele investimento caindo diretamente na sua conta. A forma tradicional, no caso, que o investidor brasileiro conhece bem, é você comprar um imóvel, alugar aquele imóvel ou fazer uma gestão de aluguel e ficar recebendo aquele passivo. Essa é a maneira mais tradicional. A nova, no caso, nova assim, em termos, né? Mas a do fundo imobiliário seria você comprar uma cota e uma carteira de um fundo de investimento imobiliário em que aquele gestor ele já está fazendo uma composição de vários imóveis ali dentro. Então, você está comprando a gestão. O interessante são 3 pontos. É muito mais líquido, porque quando você investe em um imóvel, você bota ali, digamos, por exemplo, R$300 mil. Para você converter aquele ativo, aquele apartamento em dinheiro novamente, você vai precisar pelo menos de uns 3 meses. Para um corretor achar um comprador para aquele imóvel, completar toda a transação, o custo cartorial, enfim, 3 meses. Então a liquidez daquele investimento são 3 meses. Enquanto que um fundo imobiliário, a liquidez são 2 dias. É a mesma de um ativo. Se você precisar do dinheiro de uma emergência, você com 2 dias você tem o seu dinheiro todo de volta. 2 dias você já tem esse dinheiro todo de volta. O rendimento deles é bem parecido. A última vez que eu vi isso, vale você realmente se informar com um corretor de imóveis, mas o rendimento de um imóvel em uma área urbana
aqui em Recife, por exemplo, vai dos 6%, 7% ao ano. Enquanto que uma carteira de fundos imobiliários bem construída também beira os 7%, 6% anual. E o terceiro ponto que vale a pena ser explorado é a questão do risco. Porque quando você coloca esses 300 mil todo em um imóvel só, ele fica preso em um só patrimônio, em um só lastro. Ele vai variar esses 300 mil agora com um só ativo, que é o apartamento. Enquanto que quando você coloca em um fundo imobiliário, dentro daquele fundo imobiliário já existem 30, 40, 50, 60 tipos de imóveis em regiões diferentes do país que estão variando de uma maneira totalmente distinta entre si. Diferente do risco, por exemplo. Você distribui o risco. Se não você está com o seu apartamento, você comprou um apartamento seu, mas de repente você pega numa baixa de mercado, como a gente já teve aqui no mercado imobiliário, passar 1, 2 anos sem conseguir alugar um apartamento, você, em vez de, ele não se desvaloriza, mas você está tendo que pagar condomínio ali, IPTU, tudo isso. E nesse fundo, enquanto um não está alugado, o outro está, e assim vai, né? Isso um vai balanceando o outro, como você falou, né? O próprio gestor faz esse... Sem contar que, no primeiro caso, o avaliador de risco é você. E que escolheu um ativo. No segundo é um profissional. Justamente. Que espalhou pelo Brasil todo. Exatamente como em ação, né? Na bolsa. Agora, a casca de banana, eu joguei uma casquinha de banana para você aí, na questão das ações. Eu particularmente, é uma visão minha, como investidor inicial, você pode me corrigir. Eu acho que eu considero esses fundos de ações em shopping meio que um fundo imobiliário. O que é que tu acha disso? Eu diria que fundo imobiliário... Porque você compra vários shoppings ao redor do mundo. Participação ao redor do Brasil. Participação em vários shoppings. Participação em vários shoppings. É uma espécie de fundo. Você não está investindo num shopping só, você está investindo em vários shoppings. Tu quer ser sócio de João Carlos Parmendonça? Já tô. Por esse viés, sim. Agora, o propósito deles é um pouco diferente, porque a ação, o propósito inicial, pelo menos, aquelas que têm valorização do patrimônio, é valorização do patrimônio. Então, o propósito, quando você compra parte de uma empresa, é que aquela empresa cresça de patrimônio, ela vai reinvestir nela mesma. Então, a partir das operações dela, que ela tiver aquela série de shoppings, vão continuar reinvestindo o lucro neles mesmos e o patrimônio líquido da empresa vai crescer. Enquanto que o objetivo de um fundo imobiliário é distribuir inteiramente os lucros. Então, por definição, por regulamento, a CVM define que o fundo de investimento imobiliário ele tem que distribuir 95% do lucro. Então, o objetivo do fundo imobiliário não é crescer patrimônio, é distribuir patrimônio. Então, são formas diferentes de você, no caso... É distribuir o rendimento, no caso, né? Então, aproveitando esse teu gancho aí, como é que acontece o retorno do investimento? Um exemplo, por exemplo, você falou agora do fundo imobiliário, né? É bem claro e bem específico. Recebe os aluguéis e aquilo é dividido para quem faz parte daquele fundo, não é isso? Justo. E na bolsa, por exemplo, como é que funciona esse retorno? Existe uma retirada mensal disso? Você investiu lá, o Rodrigo comprou um pacote de 7 mil cotas aí. Ele vai deixar lá esse dinheiro, ele vai ter rendimento mensal disso, como é? Ou ele tem que vender para retirar isso? Ele espera valorizar para vender? Como é que funciona? Tem vários tipos de ação. Tem ação que ela valoriza mais o patrimônio, tem ação que distribui mais dividendo. Ela é reconhecida por isso. Mas você, a qualquer momento, pode vender suas cotas para recuperar seu capital, pode vender parte da cota no mercado fracionário para recuperar parte do seu capital e tirar um pouco do seu lucro. Ou você pode esperar um evento de distribuição de lucros, de dividendos, que as empresas, as ações também fazem. Eu vou falar aqui sem indicação nenhuma. Pode indicar a empresa, não tem problema não. Se for uma mais conhecida, fica até mais fácil, não tem problema, né? Uma Apple da vida, por exemplo. Vamos falar da Apple. Ela só é conhecida, só vou falar ela porque ela é muito conhecida por distribuir lucros, que é a Taesa. Então, bora botar em um range aí de 5 anos, uma empresa de 5 anos, ela distribuiu mais ou menos 9 a 10% do crescimento dela. Então eu compro a ação e fico só esperando receber os rendimentos dela, o lucro dela. Eu continuo com aquele meu pacote ali, eu não tiro nem vendo, não faço nada, eu invisto ali para receber aquilo de retorno mensalmente. Justo. Aquela ação que distribui muito dividendo, ela vai aumentar menos de valor, mas convencionalmente ela vai lhe entregar uma parte do lucro. Não somente isso, né? Assim, essa pergunta ela parece simples, mas ela acabou indo por um caminho onde entrou numa questão de uma bifurcação. Porque existe a diferença. A ação em si, a gente compra
para que ela se valorize e a gente venda realmente depois que as cotas valorizarem. Sendo que existem empresas que pagam dividendos, que é justamente esse valor. É porque você vira o sócio da empresa e você quer receber a Você fica lucratividade da empresa. recebendo um percentual do que ela ganha. Mas o mais relevante realmente é a valorização, correto? Acho que não existiria talvez o mais relevante, eu acho que existiria propósito. Porque, por exemplo, vai da idade do investidor. Tem investidor que é mais novo, que quer uma valorização mais rápida de patrimônio e abdica um pouco do prazo. Ele pode aguentar um prazo mais longo. Então, para esse investidor, é mais interessante realmente uma valorização do capital e não um dividendo. Porque a empresa ela vai reinvestir nela mesma, as próprias atividades da empresa vão gerar muito mais lucro do que a distribuição de dividendo. Enquanto que para uma pessoa, talvez, com idade um pouco mais avançada, ela quer usufruir do patrimônio. Então, para ela, o propósito é dividendo, é que ela receba, ela tenha o máximo de liquidez possível. Entendi. Então, depende muito do caso a caso. Mas só para ficar claro, tem 2 ramos aí de ganho na ação, da retirada. Um é a valorização para depois retirada e a outra a retirada, o ganho natural com os dividendos. Daí eu já queria puxar... Só concluir então, vamos lá. Esses dividendos, como é que ele recebe? Ele vai para a plataforma de investimento da XP ou da Veneza, por exemplo? É isso? Ele recebe na sua conta lá da plataforma? Cai diretamente na sua conta bancária da plataforma. Da plataforma. Para você, aí aquele dinheiro ou você saca, transfere para o banco normal, o seu banco que você tem particular e saca, ou então você reinveste aquilo, não é isso? Ou até agora com o cartão XP, você utiliza com a própria conta bancária da XP. Para fazer compra um débito, crédito, enfim. Isso aí, pode fazer o seu merchan aqui mesmo. A ideia da gente aqui é você trazer e principalmente explicar o seu negócio, cara. É você fazer a sua propaganda nesse bate-papo aqui. É isso aí. Dando continuidade aqui, João, como é que tu tá vendo o mercado brasileiro está com uma nova pegada, que é a pegada das ETFs. É uma coisa que já existe há um bom tempo no mundo, mas o Brasil abriu agora um novo leque. Você poder investir em outros países, você poder investir em outras empresas de outros países, em outras bolsas. Dá até uma oportunidade de você poder estudar o mundo como um todo, o mercado financeiro como um todo. Explica mais pra gente um pouco do que é um ETF e como é que tu vê o futuro dela. É super importante, é um ativo que chegou agora no mercado brasileiro. Conceitualmente seria você transformar já uma cesta de ações, uma cesta de empresas, de ativos, em um único ativo. Então, bora botar um exemplo. Você define que um ETF vai ser 10% de uma empresa X, 20% de outra empresa, 30% de outra, completa ali os 100% com uma cesta de empresas e crava aquilo como um ETF específico. Então, a gente pode construir ETF de qualquer coisa. A gente pode construir ETF de um mercado inteiro. Por exemplo, existe ETF do Ibovespa. Existe ETF do mercado chinês, que seria uma cesta de ações mais negociadas e mais líquidas ali do mercado chinês. Um ETF do índice de tecnologia da Bolsa Americana. Então você pode realmente ir especificando e criar uma cesta de ações que corresponde a um índice específico da economia. Isso é bem interessante, porque você consegue abordar por meio de um ativo tanto o mercado internacional, como também diversificar o seu patrimônio por índices específicos da economia. E aí surge um outro tema que eu acredito que vale a pena comentar, que é a internacionalização do seu lastro, digamos assim, do seu patrimônio financeiro. O brasileiro ele sempre foi muito acostumado a colocar todo o seu patrimônio em ativos brasileiros. Isso pegou mal agora na pandemia. A gente viu que o nosso ativo, o real, que é o real, se a gente considerar ele como se fosse a concepção de todos os nossos ativos incubados ali, ele diminuiu bastante. Ele dá uma opção de você poder fugir de uma crise, você poder jogar em um país que está indo melhor, ir para um país, você diversificar realmente e ir para uma moeda mais forte do que o real, que varia menos, né? Justo. Deixa eu entender, então vamos lá. É como, por exemplo, o Ibovespa ele trabalha com as ações do Brasil, né? Isso as empresas brasileiras, né? Como tem a Bolsa de Nova York, como tem a Bolsa dos outros países. Então é como se eu estivesse comprando ações da Bolsa da China, por exemplo. É isso, um pacote, uma cesta básica de ações da China. E daí existem vários modelos de cesta. Cesta de Natal, cesta básica, cesta de diversas coisas, né? Como você falou, de
tecnologia, de tudo mais. Então é como se eu estivesse comprando nessa cesta do mercado da China, por exemplo, do investimento na China, só que eu comprando aqui no Brasil, é isso? Sim, sim. Que antes você não conseguia fazer. Isso a gente já está entrando numa parte mais técnica. Mas isso consegue fazer há quanto tempo? Isso não conseguia, antigamente não conseguia fazer isso. Eu não poderia investir em uma empresa fora do Brasil. Você poderia via BDR, mas aí você investiria em uma empresa específica e não em uma cesta. Você ia comprar uma ação daquela empresa específica. BDR entendeu? já é um outro tipo então, tu de teria que ser ferramenta. mais assertivo ainda, que é com maior risco de volatilidade. Era um risco maior, porque você tem que ser mais assertivo num lugar onde você não tem muito como coletar dados. Na verdade... Onde às vezes você não tem dados nenhum, né? Dados nenhum. É difícil porque você, para coletar esses dados, existe uma série de índices dentro da bolsa que você tem que ter muita informação para conseguir estudar. E você ter acesso a esses dados custa. Você tem que pagar e tal, e você acertar numa empresa americana, saber quando ela está subindo, quando ela está descendo, é bem mais difícil do que você acertar no ETF certo. Tem que seguir o Elon Musk no Twitter, então, né? Vale a pena. O que ele fizer, pode fazer. Vai seguindo a cola dele, né? E se ele estiver dando migué na galera? Você puxou o gancho perfeito, porque a última pergunta da gente, antes de a gente bater bola aqui, falamos de Elon Musk. Ele colocou a cripto aí na beira de ser aceita, né, como uma moeda realmente. Disse que aceitar na Terra e tal. E eu vejo isso como uma grande oportunidade. A cripto está crescendo cada vez mais, está sendo tido como reserva de valor. E a minha dúvida era o seguinte. Antes eu queria fazer alguns comentários sobre a cripto, porque ela está, assim... hoje ainda ela não tem valor de compra comercial no mercado. Você vai no centro da cidade, você não pode usar cripto. Então, mas ela está se aproximando de chegar nesse valor, nesse quesito. Isso é uma grande barreira. Os especialistas dizem ainda que isso é uma barreira e tal. Existe isso é um problema considerado na cripto, mas ela está pouco a pouco chegando perto de ser uma moeda que vai ser comercializada facilmente em qualquer lugar. Daí a pergunta é, como é que eu invisto numa cripto? E o que é que está pensando sobre o futuro dela? E também, o que é, como funciona, o que é exatamente? Para quem nunca teve um contato com a cripto, o que é uma criptomoeda? Primeiro responder o conceito, né, do que é a cripto. A cripto seria uma definição de moeda em que ela é constituída por um código, uma criptografia, que no caso cada moeda é um código isolado, e para quebrar aquela criptografia você precisa de um supercomputador. Então o custo dela é justamente o custo de você quebrar a criptografia dela. E o custo e o valor dela, no caso, é o quanto ela é aceita diante dos usuários. Cada vez que a aceitação dela cresce, o valor dela cresce. Existe em alguns países já é bem mais aceita. Aqui no Brasil a gente tá bem atrás em relação a isso. Por aí fora dá para comprar bastante coisa já com moedas digitais, vou abranger, fala nem só cripto. Cripto é uma delas, né? A gente já tem 100, 200, 300 tipos de moedas digitais diferentes. E para você investir... Você se refere ao Bitcoin, né? Sim. A cripto, a gente tem o Bitcoin. Sim. As criptomoedas é uma coisa mais abrangente. O Bitcoin a gente tem... O Bitcoin é um específico, né? Hoje já tem até a criptomoeda do Ronaldinho Gaúcho, né? Já tem, né? Já viu uma que ele tá... Sério? Sério. Sério? Eu vou comprar logo antes que valorize. Não, perdão, realmente. Cripto já seriam moedas digitais. Bitcoin seria específico. Isso. É uma confusão que dá mesmo. É uma coisa muito nova. Para comprar uma moeda digital, se for uma específica, você tem que ir em uma plataforma de negociação daquela moeda digital, como um home broker, do jeito que eu tinha falado antes. Você vai lá e compra uma moeda digital, primeiro faz a transferência do recurso, do capital, com uma transferência eletrônica mesmo, e faz a compra daquele ativo. Agora a questão já colocando um pouco do que eu vejo para o futuro da moeda, né? Das moedas digitais. Você comprar uma moeda específica, Bitcoin por exemplo, fica um pouco arriscado, porque qual dessas 100, 200 moedas digitais é que vai prevalecer no futuro? Cada uma tem um objetivo diferente. Tem umas que são lastreadas em agro, tem umas que são lastreadas em valor intrínseco, tem outras que são lastreadas em imóveis. Mas a questão é, será que não seria melhor abordar um conjunto, uma cesta de moedas
vir um fundo ou um ETF? Só batendo bola agora, que é um assunto espinhoso. É um assunto difícil de acertar. Mas, discutindo nos grupos que a gente tem de investimento, eu fico pensando, essa barreira que o Bitcoin vai chegar, porque nesses bate-papos a gente abre um pouco a mente, né? Eu fico pensando, qual é a hora que ele, se realmente ele vai conseguir ser aceito no comércio em geral como tudo, ou se vai ser sempre na base do acordo. Eu tenho Bitcoin, se ele vai ficar como um papel especulativo ou como uma moeda que eu tenho aqui, vai valer em qualquer lugar. Entendeu? Porque ele vai ter que passar pela barreira do Banco Central. Eu acho que esse é o grande risco inerente ao Bitcoin. Tu concorda com isso? Em parte. Eu acredito que em algum momento alguma moeda digital vai ser utilizada. Essa forma de transformar a nossa moeda por meio de blockchain em uma criptografia e descentralizar um pouco a questão do controle monetário, ela é bem inteligente. Agora, qual das moedas vai fazer isso? Quando? Como é que vai ser essa integração com o sistema financeiro nacional e o sistema financeiro internacional? É que realmente fica bem difuso. Se a tecnologia de uma não vai ser superada, porque a gente está falando de tecnologia. Ela começou calculando o trabalho de cálculo de computadores, era o valor do Bitcoin. Então, o tempo que um supercomputador levava para fazer cálculos. Então, como é que você vai garantir que o Bitcoin mesmo, a principal, não vai ser superada no futuro, né? Mas isso tudo é o risco, né? Investir é risco. Assim, para eu finalizar aqui minha parte, só relembrando aqui os conceitos e tudo, a gente fez um bate-papo geral aqui sobre investimento, nosso amigo João Luiz, e a gente abordou desde como entrar, como investir, o que é ação, o que é fundo de investimento, o que é fundo imobiliário, o que é ETF, o que é cripto. Então, deu pra gente dar uma introdução legal, não foi? Perfeito. João, eu tenho uma historinha para contar, para finalizar esse nosso bate-papo aí. E eu queria te perguntar uma coisa, antes de eu contar essa minha história. Não, eu vou deixar para perguntar no final. Uma vez eu fui tomar um café com um amigo meu, no começo dessa história de Bitcoin. Eu estava começando lá, e eu tomando um café com esse meu amigo, e ele falando, não, o Bitcoin é o futuro. Eu digo que isso vai dar em nada, meu irmão, que danado Bitcoin, isso não existe não. Ele disse, tá, eu paguei o café, paguei a história, paguei o café ali, batendo papo. Ele disse, eu vou te pagar teu café em Bitcoin, vou te mandar, abre uma conta aí, abaixa esse aplicativo aí, que eu vou te mandar 0,5 Bitcoin. 0,5 Bitcoin. Eu falei, que nada, deixa pra lá, pô, tu tá me devendo nada não, relaxa, esquece isso. 0,5 Bitcoin. Quanto é que tá valendo Bitcoin hoje, João? Pelo menos 300 mil reais. Foi um cafezinho que tinha custado 150 mil reais pra mim aí. Foi pior que o meu erro, porque o meu eu consertei. Se eu tivesse bola de cristal também, cafezinho de 150. Devia ter acreditado nesses 50 centavos de Bitcoin aí, né? Mas 50 centavos de Bitcoin é muito dinheiro, parceiro. Pois tá, pessoal, muito obrigado aí. Então esse foi o nosso primeiro episódio do Papo de Negócios. Queria agradecer aqui a João, a Rodrigo, nosso vice-coordenador aqui, todo o pessoal aqui da equipe da FIEP que está dando suporte pra gente. E dizer que as mídias sociais de João aí, se Deus quiser, vai estar tudo nas descrições do nosso vídeo e do nosso podcast aí, para quem quiser entrar em contato. E só um comentário eu gostaria de fazer, que nosso comitê ele é aberto para todos os membros, para todos os empresários em geral, e ele funciona aqui na Federação das Indústrias, e ele já tem 5 anos aí, a gente está se fortalecendo cada vez mais e vamos se engajar. Quem quiser participar, quem quiser se interessar em conhecer, estamos abertos a receber todos. Vamos fazer negócio. Isso aí. Um abraço a todos. Tchau, tchau. Obrigado, pessoal.